O capítulo 4 do segundo livro de Samuel trata sobre a história do assassinato de Isbosete, o rei de Israel, filho de Saul, que reinou inclusive após a morte de Saul por 2 anos, no mesmo período em que Davi reinava sobre Judá. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Abner foi o general, ou então o segundo em poder com Isbosete. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. Ora, o filho de Saul tinha a seu serviço 2 líderes de grupos de ataque. Um deles se chamava Baaná e o outro Recabe, ambos filhos de Rimon de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote era considerada parte de Benjamim. O povo de Beerote fugiu para Gitaim e até hoje vive ali como estrangeiro. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Aconteceu então que Recabe e Baaná, filho de Rimon de Beerote, foram à casa de Isbosete na hora mais quente do dia, na hora de seu descanso, do meio-dia. Os dois entraram na casa como se fossem buscar trigo, transpassaram-lhe o estômago e depois fugiram. Eles haviam entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em seu quarto. Depois de o transpassarem e o matarem, cortaram-lhe a cabeça e, levando-a, viajaram toda a noite pela rota de Arabá. Levaram a cabeça de Isbosete a Davi em Hebrom. E lhe disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei, o Senhor de Saul, hoje o Senhor vingou o nosso rei e Senhor de Saul e de sua descendência. Davi respondeu a Recabe e Baaná, seu irmão, filhos de Rimon e de Beerote: juro pelo nome do Senhor que me tem livrado de todas as aflições. Quando um homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu agarrei e o matei em Ziclag como recompensa pela notícia que trouxe. Muito mais agora que homens ímpios mataram um inocente em sua própria casa e em sua própria cama. Vou castigá-los e eliminá-los da face da terra porque vocês fizeram correr o sangue dele. Então Davi deu ordem a seus soldados e eles os mataram. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram os corpos junto ao açude de Hebrom, mas sepultaram a cabeça de Isbosete no túmulo de Abner em Hebrom. Então essa foi a história de hoje sobre o assassinato de Isbosete, capítulo 4 do segundo livro de Samuel. Boa noite. O capítulo 4 do segundo livro de Samuel trata sobre a história do assassinato de Isbosete, o rei de Israel, filho de Saul, que reinou inclusive após a morte de Saul por 2 anos, no mesmo período em que Davi reinava sobre Judá. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Abner foi o general, ou então o segundo em poder com Isbosete. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. Ora, o filho de Saul tinha a seu serviço 2 líderes de grupos de ataque. Um deles se chamava Baaná e o outro Recabe, ambos filhos de Rimon de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote era considerada parte de Benjamim. O povo de Beerote fugiu para Gitaim e até hoje vive ali como estrangeiro. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Aconteceu então que Recabe e Baaná, filho de Rimon de Beerote, foram à casa de Isbosete na hora mais quente do dia, na hora de seu descanso, do meio-dia. Os dois entraram na casa como se fossem buscar trigo, transpassaram-lhe o estômago e depois fugiram. Eles haviam entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em seu quarto. Depois de o transpassarem e o matarem, cortaram-lhe a cabeça e, levando-a, viajaram toda a noite pela rota de Arabá. Levaram a cabeça de Isbosete a Davi em Hebrom. E lhe disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei, o Senhor de Saul, hoje o Senhor vingou o nosso rei e Senhor de Saul e de sua descendência. Davi respondeu a Recabe e Baaná, seu irmão, filhos de Rimon e de Beerote: juro pelo nome do Senhor que me tem livrado de todas as aflições. Quando um homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu agarrei e o matei em Ziclag
como recompensa pela notícia que trouxe. Muito mais agora que homens ímpios mataram um inocente em sua própria casa e em sua própria cama. Vou castigá-los e eliminá-los da face da terra porque vocês fizeram correr o sangue dele. Então Davi deu ordem a seus soldados e eles os mataram. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram os corpos junto ao açude de Hebron, mas sepultaram a cabeça de Isbosete no túmulo de Abner em Hebron. Então essa foi a história de hoje sobre o assassinato de Isbosete, capítulo 4 do segundo livro de Samuel. Boa noite. O capítulo 4 do segundo livro de Samuel trata sobre a história do assassinato de Isbosete, o rei de Israel, filho de Saul, que reinou inclusive após a morte de Saul por 2 anos, no mesmo período em que Davi reinava sobre Judá. Ao saber que Abner havia morrido em Hebron, Abner foi o general, ou então o segundo em poder com Isbosete. Ao saber que Abner havia morrido em Hebron, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. Ora, o filho de Saul tinha a seu serviço 2 líderes de grupos de ataque. Um deles se chamava Baaná e o outro Recabe, ambos filhos de Rimon de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote era considerada parte de Benjamim. O povo de Beerote fugiu para Gitaim e até hoje vive ali como estrangeiro. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Aconteceu então que Recabe e Baaná, filho de Rimon de Beerote, foram à casa de Isbosete na hora mais quente do dia, na hora de seu descanso, do meio-dia. Os dois entraram na casa como se fossem buscar trigo, transpassaram-lhe o estômago e depois fugiram. Eles haviam entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em seu quarto. Depois de o transpassarem e o matarem, cortaram-lhe a cabeça e, levando-a, viajaram toda a noite pela rota de Arabá. Levaram a cabeça de Isbosete a Davi em Hebron. E lhe disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei, o Senhor de Saul, hoje o Senhor vingou o nosso rei e Senhor de Saul e de sua descendência. Davi respondeu a Recabe e Baaná, seu irmão, filhos de Rimon e de Beerote: juro pelo nome do Senhor que me tem livrado de todas as aflições. Quando um homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu agarrei e o matei em Ziclag, como recompensa pela notícia que trouxe. Muito mais agora que homens ímpios mataram um inocente em sua própria casa e em sua própria cama. Vou castigá-los e eliminá-los da face da terra porque vocês fizeram correr o sangue dele. Então Davi deu ordem a seus soldados e eles os mataram. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram os corpos junto ao açude de Hebron, mas sepultaram a cabeça de Isbosete no túmulo de Abner em Hebron. Então essa foi a história de hoje sobre o assassinato de Isbosete, capítulo 4 do segundo livro de Samuel. Boa noite. O capítulo 4 do segundo livro de Samuel trata sobre a história do assassinato de Isbosete, o rei de Israel, filho de Saul, que reinou inclusive após a morte de Saul por 2 anos, no mesmo período em que Davi reinava sobre Judá. Ao saber que Abner havia morrido em Hebron, Abner foi o general, ou então o segundo em poder com Isbosete. Ao saber que Abner havia morrido em Hebron, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. Ora, o filho de Saul tinha a seu serviço 2 líderes de grupos de ataque. Um deles se chamava Baaná e o outro Recabe, ambos filhos de Rimon de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote era considerada parte de Benjamim. O povo de Beerote fugiu para Gitaim e até hoje vive ali como estrangeiro. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Aconteceu então que Recabe e Baaná, filho de Rimon de Beerote, foram à casa de Isbosete na hora mais quente do dia, na hora de seu descanso, do meio-dia. Os dois entraram na casa como se fossem buscar trigo, transpassaram-lhe o estômago e depois fugiram. Eles haviam entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em seu quarto. Depois de o transpassarem e o matarem, cortaram-lhe a cabeça e, levando-a, viajaram toda a noite pela rota de Arabá. Levaram a cabeça de Isbosete a Davi em Hebron. E lhe disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei, o Senhor de Saul,
Hoje o Senhor vingou o nosso rei e senhor de Saul e de sua descendência. Davi respondeu a Recabe e Baná, seu irmão, filhos de Rimom e de Beerote: juro pelo nome do Senhor que me tem livrado de todas as aflições. Quando um homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu agarrei e o matei em Ziclag, como recompensa pela notícia que trouxe. Muito mais agora que homens ímpios mataram um inocente em sua própria casa e em sua própria cama. Vou castigá-los e eliminá-los da face da terra, porque vocês fizeram correr o sangue dele. Então Davi deu ordem a seus soldados e eles os mataram. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram os corpos junto ao açude de Hebron, mas sepultaram a cabeça de Isbosete no túmulo de Abner em Hebron. Então essa foi a história de hoje sobre o assassinato de Isbosete. Capítulo 4 do segundo livro de Samuel. Boa noite. O capítulo 4 do segundo livro de Samuel trata sobre a história do assassinato de Isbosete, o rei de Israel, filho de Saul, que reinou inclusive após a morte de Saul por 2 anos, no mesmo período em que Davi reinava sobre Judá. Ao saber que Abner havia morrido em Hebron, Abner foi o general, ou então o segundo em poder com Isbosete. Ao saber que Abner havia morrido em Hebron, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. Ora, o filho de Saul tinha a seu serviço 2 líderes de grupos de ataque. Um deles se chamava Baaná e o outro Recabe, ambos filhos de Rimom, de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote era considerada parte de Benjamim. O povo de Beerote fugiu para Gitaim e até hoje vive ali como estrangeiro. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Aconteceu então que Recabe e Baaná, filho de Rimom de Beerote, foram à casa de Isbosete na hora mais quente do dia, na hora de seu descanso, do meio-dia. Os dois entraram na casa como se fossem buscar trigo, transpassaram-lhe o estômago e depois fugiram. Eles haviam entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em seu quarto. Depois de o transpassarem e o matarem, cortaram-lhe a cabeça e, levando-a, viajaram toda a noite pela rota de Arabá. Levaram a cabeça de Isbosete a Davi em Hebron. E lhe disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei, o Senhor de Saul, hoje o Senhor vingou o nosso rei e senhor de Saul e de sua descendência. Davi respondeu a Recabe e Baná, seu irmão, filhos de Rimom e de Beerote: juro pelo nome do Senhor que me tem livrado de todas as aflições. Quando um homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu agarrei e o matei em Ziclag, como recompensa pela notícia que trouxe. Muito mais agora que homens ímpios mataram um inocente em sua própria casa e em sua própria cama. Vou castigá-los e eliminá-los da face da terra, porque vocês fizeram correr o sangue dele. Então Davi deu ordem a seus soldados e eles os mataram. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram os corpos junto ao açude de Hebron, mas sepultaram a cabeça de Isbosete no túmulo de Abner em Hebron. Então essa foi a história de hoje sobre o assassinato de Isbosete. Capítulo 4 do segundo livro de Samuel. Boa noite. O capítulo 4 do segundo livro de Samuel trata sobre a história do assassinato de Isbosete, o rei de Israel, filho de Saul, que reinou inclusive após a morte de Saul por 2 anos, no mesmo período em que Davi reinava sobre Judá. Ao saber que Abner havia morrido em Hebron, Abner foi o general, ou então o segundo em poder com Isbosete. Ao saber que Abner havia morrido em Hebron, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. Ora, o filho de Saul tinha a seu serviço 2 líderes de grupos de ataque. Um deles se chamava Baaná e o outro Recabe, ambos filhos de Rimom, de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote era considerada parte de Benjamim. O povo de Beerote fugiu para Gitaim e até hoje vive ali como estrangeiro. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Aconteceu então que Recabe e Baaná, filho de Rimom de Beerote, foram à casa de Isbosete na hora mais quente do dia, na hora de seu descanso, do meio-dia. Os dois entraram na casa como se fossem buscar trigo, transpassaram-lhe o estômago e depois fugiram.
Eles haviam entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em seu quarto. Depois de o transpassarem e o matarem, cortaram-lhe a cabeça e, levando-a, viajaram toda a noite pela rota de Arabá. Levaram a cabeça de Isbosete a Davi em Hebrom. E lhe disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei, o Senhor de Saul, hoje o Senhor vingou o nosso rei e Senhor de Saul e de sua descendência. Davi respondeu a Recabe e Baná, seu irmão, filhos de Rimom e de Beerote: juro pelo nome do Senhor que me tem livrado de todas as aflições. Quando um homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu agarrei e o matei em Ziclag, como recompensa pela notícia que trouxe. Muito mais agora que homens ímpios mataram um inocente em sua própria casa e em sua própria cama. Vou castigá-los e eliminá-los da face da terra, porque vocês fizeram correr o sangue dele. Então Davi deu ordem a seus soldados e eles os mataram. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram os corpos junto ao açude de Hebrom, mas sepultaram a cabeça de Isbosete no túmulo de Abner em Hebrom. Então essa foi a história de hoje sobre o assassinato de Isbosete. Capítulo 4 do segundo livro de Samuel. Boa noite. O capítulo 4 do segundo livro de Samuel trata sobre a história do assassinato de Isbosete, o rei de Israel, filho de Saul, que reinou inclusive após a morte de Saul por 2 anos, no mesmo período em que Davi reinava sobre Judá. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Abner foi o general, ou então o segundo em poder com Isbosete. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. Ora, o filho de Saul tinha a seu serviço 2 líderes de grupos de ataque. Um deles se chamava Baaná e o outro Recabe, ambos filhos de Rimom, de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote era considerada parte de Benjamim. O povo de Beerote fugiu para Gitaim e até hoje vive ali como estrangeiro. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Aconteceu então que Recabe e Baaná, filho de Rimom de Beerote, foram à casa de Isbosete na hora mais quente do dia, na hora de seu descanso, do meio-dia. Os dois entraram na casa como se fossem buscar trigo, transpassaram-lhe o estômago e depois fugiram. Eles haviam entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em seu quarto. Depois de o transpassarem e o matarem, cortaram-lhe a cabeça e, levando-a, viajaram toda a noite pela rota de Arabá. Levaram a cabeça de Isbosete a Davi em Hebrom. E lhe disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei, o Senhor de Saul, hoje o Senhor vingou o nosso rei e Senhor de Saul e de sua descendência. Davi respondeu a Recabe e Baná, seu irmão, filhos de Rimom e de Beerote: juro pelo nome do Senhor que me tem livrado de todas as aflições. Quando um homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu agarrei e o matei em Ziclag, como recompensa pela notícia que trouxe. Muito mais agora que homens ímpios mataram um inocente em sua própria casa e em sua própria cama. Vou castigá-los e eliminá-los da face da terra, porque vocês fizeram correr o sangue dele. Então Davi deu ordem a seus soldados e eles os mataram. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram os corpos junto ao açude de Hebrom, mas sepultaram a cabeça de Isbosete no túmulo de Abner em Hebrom. Então essa foi a história de hoje sobre o assassinato de Isbosete. Capítulo 4 do segundo livro de Samuel. Boa noite. O capítulo 4 do segundo livro de Samuel trata sobre a história do assassinato de Isbosete, o rei de Israel, filho de Saul, que reinou inclusive após a morte de Saul por 2 anos, no mesmo período em que Davi reinava sobre Judá. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Abner foi o general, ou então o segundo em poder com Isbosete. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. Ora, o filho de Saul tinha a seu serviço 2 líderes de grupos de ataque. Um deles se chamava Baaná e o outro Recabe, ambos filhos de Rimom, de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote era considerada parte de Benjamim. O povo de Beerote fugiu para Gitaim e até hoje vive ali como estrangeiro. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua
Ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Aconteceu então que Recabe e Baaná, filho de Rimon de Beerote, foram à casa de Isbosete na hora mais quente do dia, na hora de seu descanso, do meio-dia. Os dois entraram na casa como se fossem buscar trigo, transpassaram-lhe o estômago e depois fugiram. Eles haviam entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em seu quarto. Depois de o transpassarem e o matarem, cortaram-lhe a cabeça e, levando-a, viajaram toda a noite pela rota de Arabá. Levaram a cabeça de Isbosete a Davi em Hebrom. E lhe disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei, o Senhor de Saul, hoje o Senhor vingou o nosso rei e Senhor de Saul e de sua descendência. Davi respondeu a Recabe e Baná, seu irmão, filhos de Rimon e de Beerote: juro pelo nome do Senhor que me tem livrado de todas as aflições. Quando um homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu agarrei e o matei em Ziclag, como recompensa pela notícia que trouxe. Muito mais agora que homens ímpios mataram um inocente em sua própria casa e em sua própria cama. Vou castigá-los e eliminá-los da face da terra, porque vocês fizeram correr o sangue dele. Então Davi deu ordem a seus soldados e eles os mataram. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram os corpos junto ao açude de Hebrom, mas sepultaram a cabeça de Isbosete no túmulo de Abner em Hebrom. Então essa foi a história de hoje sobre o assassinato de Isbosete, capítulo 4 do segundo livro de Samuel. Boa noite. O capítulo 4 do segundo livro de Samuel trata sobre a história do assassinato de Isbosete, o rei de Israel, filho de Saul, que reinou inclusive após a morte de Saul por 2 anos, no mesmo período em que Davi reinava sobre Judá. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Abner foi o general, ou então o segundo em poder com Isbosete. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. Ora, o filho de Saul tinha a seu serviço 2 líderes de grupos de ataque. Um deles se chamava Baaná e o outro Recabe, ambos filhos de Rimon de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote era considerada parte de Benjamim. O povo de Beerote fugiu para Gitaim e até hoje vive ali como estrangeiro. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Aconteceu então que Recabe e Baaná, filho de Rimon de Beerote, foram à casa de Isbosete na hora mais quente do dia, na hora de seu descanso, do meio-dia. Os dois entraram na casa como se fossem buscar trigo, transpassaram-lhe o estômago e depois fugiram. Eles haviam entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em seu quarto. Depois de o transpassarem e o matarem, cortaram-lhe a cabeça e, levando-a, viajaram toda a noite pela rota de Arabá. Levaram a cabeça de Isbosete a Davi em Hebrom. E lhe disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei, o Senhor de Saul, hoje o Senhor vingou o nosso rei e Senhor de Saul e de sua descendência. Davi respondeu a Recabe e Baná, seu irmão, filhos de Rimon e de Beerote: juro pelo nome do Senhor que me tem livrado de todas as aflições. Quando um homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu agarrei e o matei em Ziclag, como recompensa pela notícia que trouxe. Muito mais agora que homens ímpios mataram um inocente em sua própria casa e em sua própria cama. Vou castigá-los e eliminá-los da face da terra, porque vocês fizeram correr o sangue dele. Então Davi deu ordem a seus soldados e eles os mataram. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram os corpos junto ao açude de Hebrom, mas sepultaram a cabeça de Isbosete no túmulo de Abner em Hebrom. Então essa foi a história de hoje sobre o assassinato de Isbosete, capítulo 4 do segundo livro de Samuel. Boa noite. O capítulo 4 do segundo livro de Samuel trata sobre a história do assassinato de Isbosete, o rei de Israel, filho de Saul, que reinou inclusive após a morte de Saul por 2 anos, no mesmo período em que Davi reinava sobre Judá. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Abner foi o general, ou então o segundo em poder com Isbosete. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. Ora, o filho de Saul tinha a seu serviço 2 líderes de grupos de ataque. Um deles se chamava Baaná e o outro Recabe,
ambos filhos de Rimom de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote era considerada parte de Benjamim. O povo de Beerote fugiu para Gitaim e até hoje vive ali como estrangeiro. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Aconteceu então que Recabe e Baaná, filho de Rimom de Beerote, foram à casa de Isbosete na hora mais quente do dia, na hora de seu descanso, do meio-dia. Os dois entraram na casa como se fossem buscar trigo, transpassaram-lhe o estômago e depois fugiram. Eles haviam entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em seu quarto. Depois de o transpassarem e o matarem, cortaram-lhe a cabeça e, levando-a, viajaram toda a noite pela rota de Arabá. Levaram a cabeça de Isbosete a Davi em Hebrom. E lhe disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei, o Senhor de Saul, hoje o Senhor vingou o nosso rei e Senhor de Saul e de sua descendência. Davi respondeu a Recabe e Baaná, seu irmão, filhos de Rimom e de Beerote: juro pelo nome do Senhor que me tem livrado de todas as aflições. Quando um homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu agarrei e o matei em Ziclag como recompensa pela notícia que trouxe. Muito mais agora que homens ímpios mataram um inocente em sua própria casa e em sua própria cama. Vou castigá-los e eliminá-los da face da terra porque vocês fizeram correr o sangue dele. Então Davi deu ordem a seus soldados e eles os mataram. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram os corpos junto ao açude de Hebrom, mas sepultaram a cabeça de Isbosete no túmulo de Abner em Hebrom. Então essa foi a história de hoje sobre o assassinato de Isbosete. Capítulo 4 do segundo livro de Samuel. Boa noite. O capítulo 4 do segundo livro de Samuel trata sobre a história do assassinato de Isbosete, o rei de Israel, filho de Saul, que reinou inclusive após a morte de Saul por 2 anos, no mesmo período em que Davi reinava sobre Judá. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Abner foi o general, ou então o segundo em poder com Isbosete. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. Ora, o filho de Saul tinha a seu serviço 2 líderes de grupos de ataque. Um deles se chamava Baaná e o outro Recabe. Ambos filhos de Rimom de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote era considerada parte de Benjamim. O povo de Beerote fugiu para Gitaim e até hoje vive ali como estrangeiro. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Aconteceu então que Recabe e Baaná, filho de Rimom de Beerote, foram à casa de Isbosete na hora mais quente do dia, na hora de seu descanso, do meio-dia. Os dois entraram na casa como se fossem buscar trigo, transpassaram-lhe o estômago e depois fugiram. Eles haviam entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em seu quarto. Depois de o transpassarem e o matarem, cortaram-lhe a cabeça e, levando-a, viajaram toda a noite pela rota de Arabá. Levaram a cabeça de Isbosete a Davi em Hebrom. E lhe disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei, o Senhor de Saul, hoje o Senhor vingou o nosso rei e Senhor de Saul e de sua descendência. Davi respondeu a Recabe e Baaná, seu irmão, filhos de Rimom e de Beerote: juro pelo nome do Senhor que me tem livrado de todas as aflições. Quando um homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu agarrei e o matei em Ziclag como recompensa pela notícia que trouxe. Muito mais agora que homens ímpios mataram um inocente em sua própria casa e em sua própria cama. Vou castigá-los e eliminá-los da face da terra porque vocês fizeram correr o sangue dele. Então Davi deu ordem a seus soldados e eles os mataram. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram os corpos junto ao açude de Hebrom, mas sepultaram a cabeça de Isbosete no túmulo de Abner em Hebrom. Então essa foi a história de hoje sobre o assassinato de Isbosete. Capítulo 4 do segundo livro de Samuel. Boa noite.